perdão, em português geral, é mais ou menos sinónimo de desculpa. O Manel usou o meu carro sem pedir autorização, eu fiquei irritadíssimo, mas depois ele explicou que estava com medo de chegar atrasado ao trabalho e de ser despedido e eu perdoei. Pronto, desculpei. A palavra perdão usámos-la também muito em contexto religioso. Por exemplo, no Pai Nosso pedimos para Deus nos perdoar os nossos pecados, como nós também perdoamos aos outros. Jesus nos Evangelhos perdoa os pecados. Por exemplo, ao paralítico, os teus pecados são perdoados, o que até levou as pessoas a comentar: quem é que é este? Só Deus é que pode perdoar os pecados. Ele está armado em quem? Está armado em Deus. São Pedro pergunta a Jesus quantas vezes é que nós devemos perdoar. 7 vezes. O que para São Pedro era imenso. E Jesus diz: não 7, mas 70 vezes 7. Simbolicamente quer dizer, devemos estar sempre nessa predisposição. Na missa também, que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. Na confissão, o perdão, etc, etc. O que é perdoar em sentido cristão? Perdoar é dar a alguém a graça do recomeço. Dar a alguém, Deus que dá a nós, a graça do recomeço, ou seja, a oportunidade de um novo começo. Falemos primeiro do perdão de Deus para connosco e depois do perdão entre nós, nas nossas relações. O perdão de Deus para connosco é muito mais que a desculpa. Algumas pessoas dizem: Deus desculpa. Sim, Deus desculpa. O que é que significa desculpar? Tira a culpa. Mas faz muito mais do que tirar a culpa. É dar-nos a graça para recomeçarmos, para virarmos a página e recomeçarmos e escrevermos um novo capítulo, inclusivamente tirando partido do que foi mal, tirando partido do pecado, para aprendermos e para recomeçarmos melhor. Isto é uma graça que Deus dá, a graça do futuro novo. Vemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o filho que esbanja metade da herança do pai, obriga o pai a fazer partilhas antecipadas, sai de casa, desperdiça a fortuna toda e depois volta só na esperança de ser aceito como trabalhador na quinta do pai. E o pai vem correr ao seu encontro de braços abertos e dá ordens, ponham-lhe o anel de família no dedo, calçam-lhe sandálias nos pés. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Um pai que está sempre à espera que nós voltemos. E está à espera que nós voltemos, que é para dar uma vida nova, para dar uma nova oportunidade, um novo recomeço. O que fez com que na parábola o outro irmão, o irmão certinho, o irmão mais velho, ficasse irritadíssimo. Eu sempre cumpri os teus mandamentos e sempre fui fiel e tu não fazes nada e agora este teu filho voltou e tu dás-lhe uma grande festa. E o pai da parábola diz: filho, este teu irmão estava morto e voltou a viver, temos que fazer uma festa para o acolher. Por isso, quando Deus nos perdoa, é como se Deus nos dissesse: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Não interessa o que aconteceu, é a partir de agora, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Para haver uma reconciliação, ou seja, para a coisa funcionar, não basta Deus perdoar, é preciso nós termos uma abertura a este perdão, nós aceitarmos. E nós próprios também aceitarmos recomeçar e queremos recomeçar. Esta decisão de recomeçar e de recomeçar melhor, mais de acordo com Deus e a sua vontade, chamamos arrependimento, que não é um sentimento, é uma decisão de andar para a frente e que, de alguma maneira, implica também perdoarmos a nós próprios, ou seja, nós darmos a nós próprios a oportunidade de um recomeço. Porque às vezes ficamos muito automagoados com aquilo que fizemos e não nos desculpamos, nem nos perdoamos e depois ficamos ali a patinar nos remorsos sem conseguir acolher o perdão. Mas por outro lado, também é verdade que não basta nós queremos andar para a frente, precisamos de uma graça que venha de fora. Aqui 3 observações acerca do perdão de Deus. Deus, ao perdoar-nos, retira a culpa, mas isso não retira a necessidade que nós temos de reparação. Ou seja, se eu entrei numa loja e roubei, depois posso ir-me confessar e pedir a Deus para me perdoar, e Deus perdoa-me, mas eu tenho que ir à loja devolver o dinheiro ou devolver o artigo que roubei. Segunda nota, o perdão permite-nos tirar coisas boas até de coisas más, mas atenção, que nós ficamos com as consequências, ficamos com a marca. E, portanto,
É bom não brincar com o fogo, porque algumas pessoas pensam, pronto, está bem, mas depois Deus perdoa-me, portanto. Não, atenção. Sim, Deus retira a culpa, dá a graça do recomeço, mas nós ficamos com as marcas do mal que fizemos, que depois precisamos de tempo, muito tempo de virtude, digamos, para que passem. Para que Deus me perdoe, tenho que me confessar. Bem, Deus quer me perdoar sempre, 24 horas por dia. Em todas as circunstâncias, por amor, Deus quer me ver a andar para a frente. Basicamente isso, quer me abrir o futuro. Agora, segundo a tradição da Igreja, para pecados graves, chamados pecados mortais, sim, eu tenho que recorrer à confissão. Porque é essencial a relação com alguém, o verbalizar, e com alguém que oficialmente representa a comunidade, neste caso o sacerdote, e que me diga, em nome da comunidade e em nome de Deus, estás perdoado, recomeça. O perdão exige também uma atitude diferente nas nossas relações. Jesus disse que devíamos perdoar 70 vezes 7. E às vezes não é fácil porque nas nossas relações há mágoas que se vão acumulando daquilo que outras pessoas nos fizeram e naturalmente também daquilo que nós fizemos a outras pessoas, embora muitas vezes isto não seja tão consciente para nós. O que é que significa perdoar alguém? Alguém que nos ofendeu. Perdoai-nos os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dizemos no Pai Nosso. O que é que significa perdoar alguém que nos ofendeu? Significa não querer pagar o mal com o mal e não desistir de querer o bem da outra pessoa. Não desistir, não se instalar na vingança, pelo contrário, pagar o mal com o bem. E por isso significa também dar ao outro, de alguma maneira, oportunidade de recomeçar. Significa esquecer, significa tentar esquecer, tentando compreender as motivações da outra pessoa, etc. Significa tentar esquecer, embora isso nem sempre seja possível. Significa tentar voltar ao que foi, idealmente tentando voltar ao que foi, à situação do passado, mas por vezes isso não é possível. Imaginem que uma pessoa, um amigo meu, conta em público um segredo muito íntimo que eu lhe confiei. Eu fiquei a perceber, posso perdoá-lo, mas fiquei a perceber que ele não sabe guardar segredos, estão a ver? Portanto, muitas vezes não é possível voltar ao que foi, não é possível voltar atrás. No limite, como é que eu sei se já perdoei uma pessoa? Pergunto, se depender de mim o bem ou o mal desta pessoa, o que é que eu escolho? Escolho o mal ou escolho o bem? Eu digo, não. Apesar de tudo, contra os meus sentimentos, eventualmente, escolho o bem. Significa que já perdoei a pessoa. Alguém que eu deva perdoar neste momento? Alguém a quem eu deva pedir perdão neste momento, sem adiar mais? Perdão, uma palavra muito bonita que vale a pena abraçar.